E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos responder questões para praticar. Algumas questões da banca FACET, de língua portuguesa, questões fáceis, simples, mas vamos resolver aqui para não perder o costume. Vamos embora? Primeira questão diz o seguinte: sou composta por urgências, minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Me entupo de ausências, me esvazio de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Eu caminho desequilibrada em cima de uma linha tênue entre a lucidez e a loucura. De ter amigos eu gosto porque preciso de ajuda para sentir, embora quem se relacione comigo saiba que é por conta própria o alto risco. O que tenho de mais obscuro é o que me ilumina. E a minha lucidez é que é perigosa, como dizia Clarice Lispector. Se eu pudesse me resumir, diria que sou irremediável. Marla de Queiroz. E aí, a pergunta é a seguinte: assinale a figura de linguagem presente no texto acima. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos relembrar rapidamente o que é antítese. Antítese são ideias opostas. O paradoxo também são ideias opostas. O que é que acontece? A antítese, essas ideias opostas, elas podem coexistir. Agora, o paradoxo, as ideias opostas, elas coexistem, só que não seria possível, né? É um absurdo essas coisas coexistirem. É isso que eu procuro no paradoxo. A metáfora é uma comparação implícita e a comparação é uma comparação propriamente dita ali, não é implícita. Tem uma palavra comparativa, por exemplo, um como, um mais do que. Tá? E a sinestesia é uma outra figura de linguagem que tem a ver com a sonoridade. Então vamos lá, com sentimentos. Eu vou procurar aqui aonde eu tenho algo que se assemelhe a alguma dessas figuras de linguagem. É isso que eu vou procurar. Então vamos ver. São compostos por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Ok. Eu tenho aqui alegria e tenho tristeza. Me entupo de ausências. Como é que você se entope de ausência? Me esvazio de excesso. Olha só, que estranho. Eu não caibo no estreito. Eu só vivo nos extremos. Eu caminho desequilibrada em cima de uma linha tênue entre a lucidez e a loucura. Olha só, lucidez e loucura. De ter amigos eu gosto porque preciso de ajuda para sentir, embora quem se relaciona comigo saiba que é por conta própria o alto risco. O que tenho de mais obscuro é o que me ilumina. E a minha lucidez é que é perigosa. Como dizia Clarice Lispector, se eu pudesse me resumir, diria que sou irremediável. Então, vê, eu tenho aqui ideias que são opostas, né? Se eu falo de alegria, falo de tristeza. Se eu falo de não caber no estreito, de viver nos extremos, que é desequilibrada, de lucidez, de loucura, eu tenho ideias que são opostas. Então, eu já vou descartar todo esse outro resto, porque eu não encontrei essas outras figuras de linguagem. Eu vou pensar na antítese e no paradoxo. O que é que eu vou pensar? Essas ideias que são opostas, elas coexistem ou elas são absurdas? Vê, se eu falo minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas, aqui eu tenho uma antítese. Me entupo de ausências, você se entope de ausências. Como isso é possível? Isso é absurdo. Você se esvazia de excesso, isso também é absurdo. São ideias opostas, mas de forma absurda. Não cabe no estreito, só vive nos extremos. Tá. Agora, uma linha tênue entre a lucidez e a loucura. Ele está colocando como duas coisas opostas, absurdas, que estivessem coexistindo, tá? Então, veja, eu estou falando muito aqui da palavra absurdo. O que tem de mais medo, obscuro, é o que me ilumina. Como isso pode acontecer? Como é que o obscuro pode iluminar? Tá vendo? Então, está cheio de ideias opostas. Logo, eu vou dizer que a figura de linguagem presente no texto acima é o paradoxo, tá? Tem vários paradoxos e um pouco de uma sensação de antítese. Mas a ideia geral que eu vou ter ali são de paradoxos. São vários paradoxos acontecendo. Então, essa vai ser a minha resposta. Tá? Primeira questão, letra B, paradoxo. Então, grava aí. Paradoxo são ideias opostas, mas que elas são absurdas de coexistirem. Próxima questão.
Todas as alternativas estão corretas quanto ao uso do acento grave, exceto, tá? Esse estou falando de acento grave, eu estou falando de crase, beleza? Estou falando de crase. Crase é o fenômeno de fusão entre uma preposição e um artigo que dá o acento grave, beleza? Crase não é acento, crase é o fenômeno de junção. Acento é acento grave. Então vamos lá. Eu quero aqui está errada, né? Que todas estão certas, exceto uma. Então, eu estou procurando aqui que o uso da crase está errado. Eu vou à terra de meus avós no final da semana. Isso está correto? Está correto, tá? Quem vai a algum lugar. Terra é palavra feminina. Juntou e eu vou ter aqui o fenômeno da crase. Porém, a gente tem que lembrar que a palavra terra é uma das palavras que tem que se tomar cuidado. Só vou ter crase antes de terra se houver uma especificação que terra é essa. Aqui eu tenho dizendo, ó, a terra dos meus avós. Então, nesse caso, eu estou especificando qual é essa terra. Logo, cabe crase. Correto? Letra B. A missa acontecerá à moda antiga. Tá? Então, aqui eu tenho uma estrutura pronta, tá? De base feminina, que me dá a ideia de a moda de. Se eu tenho a ideia de a moda de, vai ter crase. A moda de Luís V, a la Pelé, a la Parmegiana, tudo isso dá a ideia de a moda de, tá? Se dá essa ideia, eu vou ter crase, então está correto. Iremos pegar um voo às 18 horas, tá? Crase, antes de hora específica, é bem-vinda. Às, no plural, com horas no plural, certinho. Então, a crase também está correta aqui. Quarta, pôs-se a escrever. Escrever é verbo, tá? Não posso utilizar crase antes de verbo, então essa aqui já vai ser a minha resposta, porque está incorreta. Sentou-se à máquina. Isso aqui parece um pouco estranho, né, ter crase aqui, mas vê só. Quem senta, senta em alguma coisa, beleza. Então, por que eu tenho o a aqui? Vê. Aqui tem um caso que eu posso tentar explicar para você, dizendo que é o seguinte. É um caso que eu estou tentando evitar ambiguidade. Por quê? Se eu dissesse sentou-se a máquina, eu estou dizendo que a máquina pratica a ação de sentar. Agora, se eu digo sentou-se a máquina craseado, é alguém que sentou na máquina, beleza? Então, há uma diferença, ter crase ou não ter crase, uma questão de ambiguidade. Então, a crase vai me dar a ideia desse movimento de sentar lá na máquina. Porém, se eu não tivesse a crase, eu estaria dizendo que a máquina foi que sentou. Isso não acontece, beleza? Então, a ideia de ambiguidade é aqui. Terceira questão. Qual das palavras abaixo possui um ditongo nasal? Primeiro, que é um ditongo. Ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas, né, numa mesma sílaba. E aí eu chamo isso de ditongo. E aí o que acontece? Eu posso ter um ditongo que eu chamo de ditongo nasal. Quando eu falo de nasal, estou falando propriamente do som, tá? O som nasal é o som que vai ali para a cavidade nasal. É um som, por exemplo, anasalado. Acho que você já ouviu falar isso. É o um em, beleza? Então, qual dessas palavras eu tenho um ditongo nasal? Uruguai. Aqui, guai. Eu tenho um ditongo nasal? Não, é oral. Tudo está sendo falado aqui pela cavidade oral. O som sai diretamente pela boca. Curioso. O ditongo aqui, curioso, também é nasal. Lição. Olha aqui um ditongo nasal, tá? O ditongo nasal, ele vai ser ali, na maioria das vezes, explícito por causa do tio, que indica uma marca de nasalidade. Se tem tio, é um som nasal, beleza? Se tem tio, é um som nasal. Sons nasais também podem acontecer com a letra M. Por exemplo, a palavra parabéns, ou M ou N, né? Parabéns. Aqui eu tenho um som nasal, provocado pela consoante N. Então, ele nasalizou a vogal. Mas o sinal do tio não é acento, tá? É sinal de nasalização. Isis, tudo é nasal, e telefone é nasal também. Telefone também é nasal. Então, vou ficar aqui com a letra C como resposta, que eu tenho ali o tio propriamente me dizendo que há um ditongo nasal, tá? Precisa ser ditongo e nasal. Quarta questão. Eu tenho um trechozinho para analisar, então vamos ver. Poças d'água. As poças d'água são um mundo mágico.
um céu quebrado no chão, onde, em vez de tristes estrelas, brilham os letreiros de gás neon. Então vamos ver o que a pergunta quer da gente. Levando-se em conta o texto como um todo, é correto afirmar que a metáfora presente no primeiro verso se justifica porque as poças, tá? Então eu estou procurando aqui a metáfora no primeiro verso. O que essa metáfora quer me dizer? As poças d'água são um mundo mágico. De fato, aqui há uma metáfora. São como um mundo mágico. Eu tenho uma comparação implícita. Agora, o que quer dizer poças d'água ser como um mundo mágico? Né? O que é que isso tem a ver? Poça d'água ser um mundo mágico. Ele diz que é um céu quebrado no chão, onde, em vez de tristes estrelas, brilham os letreiros de gás neon. Tá? Então, comparar a poça d'água ao mundo mágico reflete a tristeza e a solidão do eu lírico? A gente consegue ver essa questão de tristeza aqui? Não consigo dizer que o eu lírico está triste por causa dessa associação da poça d'água ao mundo mágico. Né? Porque eu tenho ideia de mundo mágico, vou ter a ideia de fantasia, vou ter a ideia de várias possibilidades, eu vou ter a ideia de algo que é fora do comum, que é extraordinário. É isso que me dá a noção de mundo mágico, não é? Representa o espaço de sonhos e imaginação. Opa! Aqui sim já posso ficar com a pulga atrás da orelha. Né? Mundo mágico me dá essa ideia. Uma poça ser um mundo mágico é que aquela poça tem várias coisas que a gente pode imaginar, pode sonhar, tá? Então, eu acho que tem a ver sim. Vamos para C. São comparadas ao mundo real e palpável? Gente, o mundo mágico é real? Não. O mundo mágico é palpável? Não. Revelam a fragilidade da vida urbana? Gente, não é porque estou dizendo que tem uma poça que estou dizendo necessariamente que é na cidade, né? E nem estou dizendo que também é na rural. Isso não faz muito sentido pensar aqui, tá? Simbolizam a escuridão da noite e o desconhecido. Dizer que simboliza a escuridão da noite, eu não acredito que seja a resposta, tá? Embora eu consiga dizer aqui, que em vez de tristes estrelas, a gente só vê estrela praticamente à noite, né? A estrela brilha só à noite. Brilham os letreiros de gás neon, tá? Mas a poça d'água e o mundo mágico simboliza a escuridão da noite? Não. Ele está dizendo que brilha os letreiros. Como é que brilha e é escuro? Tá? E isso não coexiste. Então, eu vou ficar realmente com a letra B como a minha resposta. A metáfora quer dizer isso. A poça d'água é um mundo mágico que eu posso sonhar, posso imaginar. Né? São várias possibilidades ali para uma única poça. Vamos para a última questão, a quinta. Indique qual das alternativas a seguir o se é uma partícula apassivadora. Tá? Então, vamos lá. Para o se ser uma partícula apassivadora, você vai gravar o seguinte. Se como partícula apassivadora, tá? Você vai guardar o seguinte. Como escrevi errado. Apassivadora. Você vai guardar o seguinte. Para ser partícula apassivadora, o se ele está ligado a um verbo transitivo direto. O verbo tem que ser transitivo direto. Por quê? Se for diferente de transitivo direto, ele não vai ser uma partícula apassivadora. Vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Se for verbo transitivo indireto, se for verbo intransitivo, ele é índice de indeterminação. Agora, se for um verbo transitivo direto ou um bitransitivo, né, direto e indireto ao mesmo tempo, aí sim eu posso estar falando de uma partícula apassivadora. Isso é o principal para responder uma questão sobre isso, tá? As bancas gostam muito desse assunto. Então vamos lá. Precisa-se de um novo professor. O verbo aqui é precisar. Então vamos ver a transitividade. Quem precisa de alguma coisa, tá? Então isso aqui é um verbo transitivo indireto. Não quero verbo transitivo indireto. Se não chover, ó, aqui minha partícula. Se não chover, nós iremos à praia de domingo. Esse se, gente,
Ele é uma conjunção, tá? Condicional. Conjunção condicional não me dá a ideia de apassivamento. Não é a letra B. C. Ele se machucou, ela se machucou durante a corrida. Esse se aqui, ó, me diz o seguinte, que ela pratica a ação de se machucar. Não é isso? O sujeito pratica a ação e, ao mesmo tempo, o sujeito recebe a ação. É como se eu dissesse que ela machucou a si mesma. Então, esse se aqui, ele me dá a ideia de reflexo, tá? Isso aqui está dizendo a ideia de uma voz que é uma voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica a ação e recebe a ação. Não é uma partícula simplesmente apassivadora, é uma partícula reflexiva. Vive-se melhor no campo. Vamos ver a transitividade do verbo viver. Vive. Eu digo eu vivo. Eu vivo de quê? Eu vivo onde? Eu posso perguntar onde, né? Eu vivo como, tá? No campo. Então aqui me dá a ideia de lugar, me dá a ideia de modo. Então isso aqui é tudo advérbio, tá? Eu não respondo a verbos transitivos com advérbio, beleza? Então, viver aqui está funcionando como um verbo intransitivo. Então esse se não é partícula passivadora, é um índice de indeterminação do sujeito. Então vai sobrar para a gente a letra E. Aprovou-se o novo candidato. Aprovou o quê? O novo candidato, tá? Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto, porque o meu objeto é um objeto direto, não tem preposição. Logo, esse se é um índice, é uma partícula apassivadora. Resposta correta é a letra E.